Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso de Matemática Financeira com o uso do Excel. Na aula de hoje vamos aprender sobre juros compostos. No regime de capitalização composta ou regime de juros composto, a incidência de juros ocorre sempre de forma cumulativa. A taxa de juros incidirá sobre o montante acumulado no final do período anterior, ou seja, é o famoso juros sobre juros, em que os juros incide não só sobre o montante, mas também sobre o próprio juro dos períodos ou do período anterior, ok? O valor futuro calculado no regime de capitalização composta supera aquele obtido no regime de capitalização simples para períodos superiores a uma unidade. Períodos menores do que uma unidade, o valor futuro calculado mediante o emprego de juros simples é maior. O que quer dizer isso? Vamos à representação gráfica para melhor entender esses dois conceitos. Vamos lá. Aqui temos a divisão do período de uma unidade, tá? Em azul temos os juros simples, em vermelho temos os juros compostos. Reparem que períodos inferiores a uma unidade, os juros simples têm maior, né? É maior em casos de comparação. Reparem que os juros simples têm períodos de inferiores a uma unidade, ele é maior. Isso, estamos a falar de uma comparação com o mesmo valor, né? Mesma taxa e períodos de até uma unidade. Já períodos superiores a uma unidade, os juros compostos têm uma performance melhor. Reparem que a linha vermelha aqui passa a linha azul que fica por baixo, ok? Exemplos, vamos aqui aos exemplos. Uma pessoa tomou empréstimo de 1.000 no banco, pelo prazo de 3 meses, pagando uma taxa de 3% ao mês. Qual o valor da quitação deste empréstimo? Ou seja, qual é o valor que esta pessoa pagará no final desta operação? Tá bom? Então vamos à nossa resolução no Excel para a gente entender este caso. Okay? Estamos aqui no Excel e para facilitar eu trouxe o nosso exemplo e as nossas fórmulas que a gente já aprendeu aqui, que é para a gente conseguir se orientar e entender melhor os cálculos, ok? Antes também, devo dizer que todos os aspectos que a gente já aprendeu, a gente tem aqui na nossa planilha, que é a planilha que a gente vai usar durante este curso. Então, aqui tem o conteúdo programático, as definições que já aprendemos, nós também já aprendemos a calcular os juros simples. Então, eu estou deixando em verde aqui e também estou deixando a aba aqui em verde. Então, o exemplo da aula anterior está aqui e agora vamos trabalhar sobre juros compostos, tá bom? Então, vamos à prática agora. Temos aqui o nosso exemplo que a gente acabou de ler e agora vamos fazer a extração de dados e posteriormente os cálculos. Então, escrevemos aqui dados. E vamos lá. Uma pessoa tomou um empréstimo de 1.000. Se a pessoa tomou um empréstimo de 1.000, esse 1.000 é o quê? É o valor presente. Então, colocamos aqui VP 1.000. Tá? No banco, pelo prazo de 3 meses. A gente aprendeu que o período, né? O período da operação ele é representado pela letra N aqui. Então aqui a gente coloca N, né? Então N é de 3 meses, ok? Pagando uma taxa mensal de 3%. Taxa é I, né? Do inglês interest, que significa taxa de juros, que é 0,03. Tá? Então, aqui 0,03 em percentuais, a gente tem aqui a nossa taxa. O que a gente precisa calcular é qual o valor da quitação deste empréstimo, qual o valor pago nessa operação. Então, aqui a gente precisa calcular o valor futuro. Tá? Então, vamos fazer dois cálculos de valor futuro. Vamos fazer um cálculo pela fórmula matemática. Então, vou escrever aqui FM.
E vamos fazer um cálculo pela fórmula do Excel. Então vai ser valor futuro. Em vez de FM, aqui a gente vai colocar FE, fórmula Excel, tá? Também vamos fazer um cálculo diferente aqui na nossa planilha. Vamos fazer um cálculo por tabelas do Excel, para a gente entender, verificar aqui o que acontece. Então vamos fazer aqui a nossa tabela, vamos colocar aqui mês. Aqui vamos colocar o nosso juro. E aqui vamos colocar o nosso montante. Então vamos lá. Aqui o nosso período é de 3 meses. Então colocamos aqui. Vamos colocar aqui o nosso montante, que é o valor presente. Aqui vai ser igual a esse. No momento do recebimento do empréstimo, não tem pagamentos de juros. Então, no período 0, não tem nada. Vamos para cá e vamos calcular os juros. O juro vai ser igual ao montante multiplicado pela taxa, que é aqui. Tá? Então, vamos travar aqui. Então, pressionando F4, ele trava a nossa fórmula. Por que é importante travar? Vão entender já. Então, aqui temos um novo montante no período 1, que vai ser o montante anterior, mais os juros. Tá? Então, aqui temos esse novo montante, eu venho para cá e puxo as fórmulas para baixo. Por isso é que é importante travar aqui. Então, reparem que o juro vai ficando maior, diferente do que acontece com o juro do regime de capitalização simples, ou seja, dos juros simples. Porque nos juros simples, o juro é igual, né? Indiferente da quantidade de período aqui. Já nos regimes de juros compostos, os juros ele é calculado sobre ele. Por exemplo, aqui inicialmente o montante era 1000, no mês 1 teve juros de 30, então o montante ficou 1030. No mês 2 o juros já foi sobre o 1030 e não sobre o 1000. Então por isso que é juros compostos. Aqui no mês 2, aqui no mês 3, o juros já foi, em vez de ser sobre 1000 ou sobre 1030, foi sobre 1060, porque 1060 somou-se esse aqui. Então, essa aqui é a fórmula de se calcular, né, juros e valor futuro ou presente pelo Excel. Que aqui, por exemplo, aqui temos a soma. Vamos ver aqui. Aqui temos a soma, que esse aqui é o total de juros pago na operação. Tá? Esse é o total de juros pago na operação. E aqui temos o total da operação. Ou seja, no final da operação, a pessoa pagou 1092,73. Ou seja, que é essa resposta desta pergunta aqui. Okay? Então, vamos agora fazer o cálculo pela fórmula matemática. Na fórmula matemática, o valor futuro, que é essa fórmula aqui, é igual a valor presente mais juros. Aqui a gente já tem aqui o cálculo do juros e também tem o valor futuro aqui, mas vamos calcular pela fórmula matemática. Então, o que vai ser? Qual é o nosso valor presente? É 1000, mais qual é o nosso juro? 92. Então, reparem que aqui também temos o resultado feito pela fórmula matemática. Okay? Agora vamos fazer pela fórmula do Excel, que vai ser igual valor futuro, abre parênteses. Então aqui temos a função do Excel. Tá? Isso aqui é uma função. Então o Excel tem várias funções, isso aqui é uma função financeira. Vamos lá. Ao fazer a função financeira, dependendo da tua versão, para dividir as variáveis, você vai usar ponto e vírgula. Mas aqui na minha versão eu uso vírgula, tá bom? Então vamos lá. O que ele está pedindo? Reparem que aqui ele já diz o que ele quer. Aqui ele está pedindo primeiro taxa. E qual é a nossa taxa? Aqui. Então colocamos vírgula. Na minha é vírgula, na tua, repetindo, pode ser ponto e vírgula. O que ele está pedindo aqui? NPER, que é número de períodos. Aqui nós temos o nosso N. Aqui colocamos vírgula. Ele está pedindo o pagamento. Reparem que nos nossos dados não tem nada falando sobre o pagamento. Então, coloca uma vírgula de novo, que ele vai pular ele vai entender que não tem, então ele vai pular para o próximo valor, para a próxima variável. Então, qual é o próximo valor? É o valor presente. Então, coloca aqui valor presente, fecha parênteses e Enter. Reparem
que aqui o valor é exatamente igual. Como a diferença apareceu em vermelho e entre parênteses. Por quê? Porque a gente está fazendo um cálculo de uma operação de empréstimo. Então, se você recebe um valor, entra no teu caixa, é positivo. Se você faz o pagamento, sai do teu caixa, é negativo. Só por isso que eles aqui está em vermelho e aqui não, tá bom? Então, para esse exemplo, aqui temos as 3 formas de calcular isso, né, usando o Excel. Vamos para o exemplo 2. Estamos aqui no exemplo 2 agora. Então, no exemplo 2, vamos colocar aqui exemplo 2. Vamos aqui, dados, novamente. A gente precisa sempre extrair os dados de modo organizado para conseguir efetuar os nossos cálculos de maneira mais simplificada, ok? Então, vamos lá. Uma pessoa pegou 3.000 uma pessoa pagou 3.000 por um empréstimo tomado há 5 meses, com taxa de juros de 2% ao mês. Qual o valor financiado? Tá? Então vamos lá. A pessoa pagou 3.000. Se a pessoa pagou 3.000, ela já tem aqui o valor futuro. Então esse aqui é o nosso valor futuro. Né? Então, valor futuro 3.000. E esse empréstimo ele teve um período de 5 meses. Então, nosso N é 5. Com uma taxa de juro I de 0,2. Aqui não, já está em percentual, então é 2%. Que é 2%. Então, ele quer saber qual é o valor financiado. O que é aqui? O valor financiado é o quê? É o valor presente, que é o valor que a pessoa, de fato, recebeu. Então, vamos fazer aqui nossa fórmula. Vamos lá. Então, aqui vai ser igual a VP, abre parênteses. Novamente, reparem que ele já vai indicando o que ele precisa para fazer o nosso cálculo. Então, a fórmula do Excel é bem tranquilo, bem fácil de se fazer. Vamos lá. Nossa taxa é 2, vírgula. O nosso número de período é, que eu digitei 3, mas é 5. Já vamos corrigir. E aqui temos o pagamento, não tem. Então, vamos para o valor futuro aqui e fechamos o parênteses. Para ficar correto, aqui é 5. Reparem que deu esse resultado, que é o valor presente. Como é o valor presente, a gente recebe para ter que ficar positivo. Então, a gente coloca o sinal negativo na operação, que é para ajustar aqui a diferença. Então, reparem que a pessoa pagou este valor, mas ela tomou emprestado este valor. Então, aqui, aproveitando, a gente pode fazer também o cálculo dos juros. O que é o cálculo? O que é o cálculo dos juros? É o valor futuro. Né? Então, os juros vai ser igual a valor futuro menos valor presente. Que é essa fórmula aqui. Valor futuro menos valor presente. Então, reparem que valor futuro menos valor presente, né, é igual a isso aqui. Agora, vamos tirar a prova. Vamos tirar a prova para ter certeza que de fato esses dados estão corretos. E como que a gente faz essa tira da prova? A gente calcula, com esses dados a gente calcula o valor presente que a gente já tem aqui. Né? Se bater 3.000, está certíssimo. Então vamos aqui. É só uma questão só de tirar a prova. Então, eu vou escrever aqui, tira a prova. Só para que vocês tenham certeza do que vocês estão calculando. Então, no tira a prova, vamos lá. Ser igual, valor futuro, abre parênteses. Aqui, o que ele está nos pedindo? Primeiro, está nos pedindo a taxa, vírgula. Está nos pedindo período, vírgula. Né? Não tem pagamento. Né? E temos aqui o nosso valor presente que foi calculado já, fecha parênteses e enter. Reparem que o valor futuro está negativo porque está saindo do nosso caixa e é exatamente igual a este valor que fala no nosso problema aqui, no nosso caso, tá bom? Então, aqui também tem outra forma de fazer os cálculos, né? E vamos ao exemplo 3. Exemplo 3. Vou pôr aqui, exemplo 3.
No exemplo 3 temos uma pessoa tomou um empréstimo de 5.000 e pagou após 12 meses 10.000. Qual é a taxa de juros mensal? Ok, então vamos aqui. Vamos lá. Uma pessoa, aqui temos os dados. Valor presente, que a pessoa, valor presente. Por que valor presente? Que a pessoa recebeu naquele momento 5.000. Ok? O N, né? E pagou após 12 meses, então nosso N, número de período, 12. Valor futuro, que aqui já tem também, quanto? 10.000. Qual é a taxa de juros? O que a gente precisa calcular aqui é o I. Então, a gente precisa calcular aqui a taxa de juros. Então, vamos fazer esse cálculo pela fórmula do Excel. Vamos usar a taxa de juros. Então, vamos para cá. Vai ser igual a taxa. Tem isso aqui, a taxa de juros. O que ele está pedindo? Exatamente os dados que a gente tem aqui em cima no problema. Vamos lá. Ele está pedindo o número de períodos que a gente tem, está aqui. Ele está pedindo o valor presente, temos, está aqui. E também está pedindo o valor futuro, que também temos, está aqui. Então, fecha parênteses, Enter. Apareceu aqui fracionado, formatamos para porcentagem, aqui está, como podemos olhar, deu uma taxa de 5,95%. Como é que podemos ter certeza de que essa taxa está correta? Vamos para o nosso tira-prova aqui. Vamos tirar a prova. Então vai ser igual, valor futuro. Aqui nesse tira-prova você pode calcular tanto valor futuro quanto valor presente usando esses dados. Se bater com um desses dados, está corretíssimo. Então vamos lá. Temos a nossa taxa de juros, que a gente acabou de calcular. Temos o nosso número de período. Não temos o pagamento, então colocar mais uma vírgula e pula. E temos o nosso valor futuro. O valor presente e fechamos parênteses. Reparem que o valor presente informado e o valor presente do tira-prova bateu. Então, novamente, temos uma fórmula aqui, uma maneira simples, prática e rápida de se fazer esse cálculo no Excel, tá? É possível também fazer esses cálculos, né, pela HP, que todo mundo já sabe. Inclusive tem material complementar aqui que vocês podem usar para fazer os cálculos no HP. Mas o nosso curso ele é focado em resolver esses problemas usando o Excel. Porque a ideia é que você, dentro do Excel, consiga fazer todos esses cálculos financeiros, tá bom? Bem, por hoje é isso. Agradeço. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai aprender sobre séries uniformes.